Começo por agradecer o convite a participar na Semana de Reabilitação Urbana. Quanto o Dr. António Raposo Subtil, há pouco, referiu alguns aspectos urbanísticos que o legislador contemplou a propósito do Programa de Arrendamento Acessível. Contemplou, é verdade, mas eu começo por adiantar desde já que se calhar contemplou de forma escassa. O legislador densifica alguns conceitos que nós todos já conhecemos hoje do RGEU, hoje e há muitos anos, o RGEU de 1951, como bem sabem. Procedeu a uma pequena alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e depois desenvolveu alguns conceitos, há muitos dos quais até já vinham da Lei de Bases, a propósito do Programa de Arrendamento Acessível. A este propósito, e em primeiro lugar, gostaria de destacar a Portaria número 177/2019, de 6 de junho, que vem estabelecer as condições mínimas de segurança, de salubridade e conforto de imóveis elegíveis para o Programa de Arrendamento Acessível. Algumas destas novidades, por assim dizer, não são novidades. Eu diria que são, e sim, limitações ao uso de imóveis que não estejam devidamente conservados ou que não tenham as devidas condições. Em segundo lugar, esse mesmo regime impõe que, por exemplo, nesse imóvel deve existir uma sala com iluminação e ventilação natural. Poderão dizer, mas isso já vinha do RGEU. Qual a novidade? Bom, a novidade é que não podemos esquecer que nem todos os imóveis que se encontram hoje no mercado de arrendamento estão sujeitos ao RGEU. E o que o legislador procurou aqui fazer foi estabelecer um conjunto de condições de elegibilidade destes imóveis mínimas, ainda que não coincidentes com o RGEU. Procurou aqui ter alguns equilíbrios. Na apresentação de enquadramento do Dr. Subtil, ele dizia que o legislador aqui o mínimo que impôs, um quarto de 6 metros quadrados. Se nós verificarmos o RGEU, verificamos que um quarto mínimo no valor de 6,5 metros quadrados só é aplicável quando estamos a falar de um T4 para cima. Até lá temos sempre quartos mínimos de valor superior. Um T1 tem que ter pelo menos um quarto de 10,5 metros quadrados ao abrigo do RGEU. O legislador procurou então aqui tentar encontrar um ponto de consenso entre estes imóveis pré-RGEU e os imóveis já abrangidos pelo regime do licenciamento. Este é um exemplo de que o legislador teve uma preocupação de procurar alguns equilíbrios, mas os equilíbrios, eu diria, que não são perfeitos. O legislador, aqui, a nosso ver, poderia ter aproveitado e poderia ter corrigido algo que continua no nosso RGEU passado todos estes anos, muito importante para a reabilitação urbana e, provavelmente, também para este mesmo programa de arrendamento acessível, que é a exigência de uma banheira completa que atualmente está prevista no RGEU. Curiosamente, para os imóveis no programa de arrendamento acessível, já vem o legislador prever que ele possa ter uma base de duche ou banheira, portanto, evitando que esta seja obrigatória, tal como resulta do RGEU. O legislador vem ainda, nesta portaria, também definir regras para a parte de habitação, definindo que um quarto da parte de habitação a arrendar ao abrigo do PA deva ter acesso, através de espaço de circulação, à sala ou cozinha e preencha os requisitos também no que diz respeito à iluminação natural. Portanto, temos aqui algumas pequenas nuances. Depois, ao nível de regras urbanísticas especiais aplicáveis ao Programa de Arrendamento Acessível nos termos da Lei de Bases de Habitação, bom, aqui sim, aqui é onde eu diria que temos algumas novidades bastante interessantes, não são só aplicáveis ao Programa de Arrendamento Acessível, mas sobre o tema que aqui nos traz hoje, eu diria que é aqui que poderão existir várias vantagens no campo do urbanismo, muitos benefícios para quem quiser colocar imóveis no regime de arrendamento acessível. Dizemos nós, numa primeira leitura. E porquê numa primeira leitura? Porque se fizermos uma leitura mais atenta, verificamos que alguns desses benefícios privilegiam claramente a inserção de imóveis no programa de arrendamento acessível que provenham de imóveis do domínio privado do Estado. Bom, para a boa execução da política local de habitação,
os municípios devem integrar nos seus instrumentos de gestão territorial a política municipal de habitação. E a política municipal de habitação faz como? Faz através da aprovação, nomeadamente, das cartas municipais de habitação. São estas o instrumento municipal de planeamento e ordenamento territorial em matéria de habitação, a articular no quadro do Plano Diretor Municipal com todos os demais instrumentos de gestão territorial. É assim que a Lei de Bases de Habitação o exige. Por seu turno, os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal incluem, ou devem incluir, as medidas necessárias para o dimensionamento adequado das áreas de uso habitacional, bem como a proteção e valorização da habitação e do habitat à volta da habitação, nos termos do artigo 17 da Lei da Base da Habitação. Também o Estado, as regiões autónomas e as autarquias devem sempre incentivar a reabilitação de edifícios e a regeneração urbanas. E então o que é que o legislador previu para isto? A alteração simplificada de planos. A alteração simplificada de planos foi introduzida pelo Decreto-Lei 81/2020, a propósito exatamente do Programa de Arrendamento Acessível, e nos termos do novo artigo 123 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, introduzidos por aquele mesmo Decreto-Lei, estão sujeitas a um regime procedimental simplificado as alterações de planos intermunicipais e municipais que resultem da necessidade de previsão, nomeadamente da propriedade do solo, quando a propriedade do solo seja exclusivamente pública e o uso predominante seja o habitacional. E aqui, cá está a crítica com que começamos. Porquê quando a propriedade do solo seja exclusivamente pública? Era importante termos um regime semelhante de alteração simplificada de planos, também para os casos em que a propriedade do solo seja privada. Porque aqui estamos a excluir do mercado muitos imóveis que estão no domínio privado dos particulares, propriedade de particulares, promotores que estariam interessados em reconverter imóveis no âmbito comercial, nomeadamente dos serviços, de atividades económicas em geral, em imóveis para habitação. Muitas vezes os planos, os instrumentos de gestão territorial não o permitem, porque estão inseridos em zonas que não são de uso habitacional. Porquê termos um regime simplificado para os imóveis no domínio privado do Estado e não ter um regime simplificado geral de alteração desses mesmos planos, quando existe a intenção de promotores, de particulares, para a introdução desses mesmos imóveis no programa de arrendamento acessível? Bom, esse programa, essa simplificação administrativa para os imóveis do domínio privado do Estado que se pretende introduzir no programa de arrendamento acessível, traduz essencialmente na redução de prazos, no facto dos pareceres de entidades externas poderem não ser vinculativos e, efetivamente, há aqui claramente um privilégio desses mesmos imóveis sobre os promotores privados, sem, a nosso ver, sem qualquer razão aparente ou sem qualquer benefício para aquilo que aqui se visa, que é a promoção do arrendamento e a promoção da habitação mais próxima, a prossecução de uma obrigação do Estado, ao abrigo do artigo 42 da Constituição da República Portuguesa, de liberdade de circulação e de liberdade de instalação em qualquer local do nosso território e, portanto, enfim, temos muitas dúvidas quanto a este privilégio dos imóveis no domínio privado do Estado sobre os imóveis no domínio privado em geral. Bom, todavia, também está previsto na lei que os municípios, na Carta Municipal de Habitação, conforme já referimos há pouco, e nos seus respectivos instrumentos e nos instrumentos de gestão territorial aplicáveis, possam adotar medidas urbanísticas, preferência para a instalação de habitação a preços controlados ou, no caso, agora aqui vertente, de rendas acessíveis. Aqui eu destacaria o regulamento, quer o regulamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa, estatuto meramente exemplificativo, quer o regulamento do Municipal de Habitação de Lisboa. Porquê?
Porque o regulamento do PDM de Lisboa diz que podem ser suscetíveis de estímulo quando se incluam fogos sujeitos a valor máximo de renda ou preço de venda. Nos termos do Regulamento Municipal de Direito à Habitação de Lisboa, por cada fração proposta em operação urbanística que venha a ter renda acessível, serão atribuídos créditos de construção. Aqui claramente, e aqui já não excluindo, se estamos perante imóveis do domínio privado do Estado ou do domínio privado de propriedades particulares. Aqui verificamos claramente um benefício, do ponto de vista urbanístico, para quem quiser introduzir imóveis no programa de arrendamento acessível. Por último, e ainda sobre as vantagens urbanísticas para os imóveis que se queiram colocar no programa de arrendamento acessível, incluindo os imóveis de propriedade de particulares, as regras de estacionamento aplicáveis, que são bastante mais reduzidas, nos termos do número 2 do artigo 43 do REGOE, como sabem, tem que se cumprir com regras mínimas de estacionamento e, todavia, quando estamos perante o programa do arrendamento acessível, existe uma previsão legal expressa de que tal lugar mínimo do lugar de estacionamento poderá ser reduzido nos termos a aprovar, naturalmente, por cada um dos municípios. Portanto, e para finalizar, eu diria que o legislador ficou muito aquém do que poderia fazer para promover um programa de arrendamento acessível, para promover o interesse de promotores particulares num programa de arrendamento acessível. Em primeiro lugar, é importante que as medidas de simplificação de alteração de planos, que são hoje aplicáveis apenas aos imóveis do domínio privado do Estado, não sejam só aplicáveis a esses mesmos imóveis, sejam aplicáveis a todos os imóveis, inclusive os de promoção privada, para introdução no programa de arrendamento acessível. Em segundo lugar, era muito importante que se definisse melhor as medidas, e concretamente as medidas de apoio, nomeadamente jus urbanístico, à introdução de imóveis no programa de arrendamento acessível, nomeadamente podendo ser incluídos outros direitos para os particulares, que não só apenas os relativos a créditos de construção, e, por fim, eu diria que também era importante o legislador ter especificado melhor a possibilidade de conversão de imóveis com outros usos que não habitacional para uso habitacional, para introduzirmos o maior número de imóveis no programa de renda acessível. Muito obrigado.